Fala galera, hoje a gente vai começar a falar sobre a síndrome coronariana aguda. Meu nome é Gustavo, tá começando mais uma aula do Medicina Comprimida. Nessa aula a gente vai dar um enfoque no infarto agudo do miocárdio com o supra de ST. O que é um supra de ST? É uma oclusão total da coronária. Então a gente tem uma imagem aqui e a partir dessa imagem a gente tem uma oclusão total e aí vai fazer uma lesão transmural no nosso músculo cardíaco, elevando o segmento ST. Lembrando que é uma emergência. Então, como que vai ser o quadro clínico? O quadro clínico típico começa com dor. Dor na onde? Região precordial, em aperto, queimação ou peso e vai irradiar para braço, pescoço, mandíbula. Então, ele vai ter uma duração maior que 20 a 30 minutos. E aí pode ter alteração do sistema nervoso autônomo. Essa alteração depende muito da artéria acometida. Eu deixei um A no simpático e um I em maiúsculo no parasimpático. No simpático, a gente vai ter afecção A. A artéria culpada vai ser a artéria anterior. No parasimpático, a artéria culpada vai ser a artéria inferior. Então, se a gente tiver alteração do sistema nervoso simpático, vai ter elevação da PA, taquicardia, sudorese. Do parasimpático, a gente vai ter uma redução da PA, uma bradicardia, os bloqueios, náuseas e vômitos. Ficar sempre muito atento aos quadros atípicos. Cerca de 20% dos casos, principalmente mulheres, idosos e diabéticos, vão ter o quadro atípico. Então vai chegar um paciente com dor epigástrica, sudorese, pode ter síncope. Então chegou qualquer queixa de dor torácica ou uma dessas pessoas com alguma alteração, por exemplo, uma síncope, ECG. O ECG deve ser feito e interpretado em até 10 minutos. Geralmente, em questões de prova, o paciente vai ter todos os fatores de risco clássicos. Então, ele vai ter dislipidemia, obeso, tabagista. Então, vai ser bem clássico o paciente. Qualquer supra vale? Não. A gente precisa de ter um supra de ST de pelo menos maior ou igual a 1 milímetro em pelo menos duas derivações contíguas, duas derivações seguidas. Com exceção V2 e V3. Mulheres, V2 e V3 tem que ser maior ou igual a 1 quadradinho e meio. Homem maior que 40 anos, 2 quadradinhos. Homem menor que 40 anos tem que ser maior ou igual a 2 quadradinhos e meio. Lembrando que as outras derivações, que é o V3R, V4R, V7, o V8 e o V9, o supra tem que ser apenas de meio milímetro. Essas outras derivações são derivações do lado direito, derivações posteriores também. Lembrando que geralmente o supra vai vir dessa forma aqui, o supra triste. Tem um mau prognóstico. Mas atenção, gente. Às vezes o infarto do paciente não vai ler o livro. Então, ele pode vir, por exemplo, com essa alteração, uma onda T hiperaguda, como é aparecida aqui nesse eletro. Então, nossa, achei que era uma hipercalemia. Mas não, dessa vez não. Pode até ser um infarto, né? Um IAM. Então a gente precisa de repetir esse ECG, porque provavelmente ele vai evoluir com um infarto. Qual parede está sofrendo? Então, o infra de ST não possui boa acurácia para localizar a artéria. O supra já possui uma acurácia melhor. O infra pode ser apenas uma imagem espelho da onde está sendo infartado, né? Então a gente tem que repetir as outras derivações. Aqui eu deixei um plano dos eixos, né, cardíacos. Então vai ter essa alteração. Lembrar que as derivações precordiais de V1 a V6 vão ser precordiais. Então eu vou pegar mais a parede anterior, as outras vão pegar mais a 90 graus do coração. Então D1, D2, AVS, D3 vão ser mais parede inferior, por exemplo. De V1 a V6 vai ser uma parede anterior. AVL, parede lateral alta. AVR, aí vai ser uma alteração mais de ventrículo direito, né? Direito mais alto. Então bora treinar. Dá uma olhadinha nesse eletro aí e vamos ver qual parede está cometida. Deu tempo aí já? Qualquer coisa pausa. D1. A gente tem um supra em D1, um supra em AVL, supra em V2, V3, V4 e V5. Prestar bastante atenção que os supras são bem grandes, olha, nas provas geralmente eles são bem visíveis, dá pra ver na prova do coleguinha do lado. Então, a gente tem uma D1, vai estar aqui, D2, AVL e as precordiais. Então vai ser uma parede anterior extensa, né? Vai ser toda a parede anterior que está infartando. Prestar atenção em bloqueio de ramo. Então, quando a gente tem os bloqueios de ramo no eletro, se é um bloqueio de ramo novo ou presumivelmente novo, então o paciente veio ontem no pronto-socorro, ele fez um eletro, nada. Voltou hoje, está com bloqueio de ramo, leva em conta que é uma síndrome coronariana aguda, porque o bloqueio novo de ramo, ele é considerado uma síndrome coronariana aguda. Então, pela quarta definição universal de infarto, a gente deve ter
a elevação da troponina, que é a enzima cardíaca, e pelo menos uma dessas condições. Então, o sintoma de isquemia miocárdica, que é a dor precordial, uma nova alteração no eletro, desenvolvimento de onda Q patológica, que é a que eu falei agora há pouco, uma imagem com nova perda de miocárdio viável ou anormalidade no movimento de uma parede, e o trombo coronariano no CAT, né, no cateterismo, ou na própria necrópsia, né. Então, um andamento muito importante, o tripé: clínica, mais eletro, mais marcador de enzima miocárdio, que é a troponina. Mas, muito importante lembrar, se o paciente está com a clínica e o eletro, não espera para dar a conduta. Pede a tropo, mas já dá a conduta. Então, não aguardarás a troponina no IAM com supra de ST. Que aí um andamento para você. Do tratamento, a gente tem 2 tipos de tratamento. Então, aqui é como se fosse uma artéria, está obstruída, né, com essa barragem aqui. A gente tem 2 tipos de tratamento. O primeiro tratamento é um medicamentoso, a gente tenta diluir essa barreira. O outro tratamento é um tratamento mais mecânico, né, como se fosse uma máquina tentando tirar essa barreira de forma mecanicamente. Então vamos lá, gente. Uma outra coisa importante são os tempos. Então eu deixei aqui um exemplo do tecido cardíaco com 15 minutos. Ele tem uma área isquêmica, que é a área mais rosinha, mais clarinha, com 40 minutos. Ele mantém essa área rosinha, mas o tecido necrótico já começa a aparecer, que é o tecido branco. 3 horas esse tecido aumenta, com mais de 6 horas ele vai estar bem acometido, esse nosso tecido cardíaco. Então é sempre bom lembrar dos tempos. Então o tempo porta agulha, tempo porta medicamento na veia até 30 minutos, tempo porta balão até 90 minutos. Se você estiver num hospital que não tem um setor de hemodinâmica e você precisa transferi-lo, você tem até 120 minutos caso for transferir esse paciente. Então a gente tem a angioplastia primária. Então ela é sempre bom iniciar ela a menos de 12 horas do início dos sintomas. Se tiver disfunção ventricular grave ou choque cardiogênico, é a preferência a angioplastia. Então eu trato só o vaso culpado, só o vaso que está obstruído? Não, a gente pode tratar todas as outras lesões obstruídas. Pode ser na mesma internação ou logo após. Os trombolíticos, o maior benefício deles está nas primeiras 6 horas e em especial, principalmente nas primeiras 3 horas. Quer dizer que eu não posso dar trombolítico mais de 6 horas? Sim, eu posso. Até 12 horas eu consigo entrar com esse trombolítico. Mas o ideal é entrar antes das 6 horas. Quais trombolíticos a gente tem? A gente tem as opções de streptokinase, que é mais antigo, né? Hoje em dia já não se usa mais tanto. E a gente tem os novos trombolíticos, que é a alteplase, reteplase, tenecteplase, que eles são febrino específicos. Beleza, dei o trombolítico. Como que eu sei se ele fez efeito ou não? A gente tem os critérios de reperfusão, que é de 60 a 90 minutos. Ou você vai ter uma redução do supra em mais de 50%, vai ter melhora da clínica, da dor, pode ter uma arritmia de reperfusão e o pico precoce dos marcadores. Beleza, realizei a trombólise, joguei nos critérios de reperfusão, mas não reperfundiu. E agora? Preciso fazer uma angioplastia de resgate, resgatar a trombólise que não foi realizada pelo medicamento. Mas eu vou trombolizar todo mundo? Geral? Não. Tem as contraindicações, que é o AVC, as neoplasias do sistema nervoso central, trauma de cabeça ou rosto nos últimos 3 meses, um sangramento ativo, malformação arteriovenosa, dissecção de aorta e a discrasia sanguínea, né? Então vamos lá, prescrição, a gente vai ter a dupla antiagregação. Vai entrar com a S para todo mundo mastigado, vai entrar com ataque de 160 a 325mg e manutenção de 100mg por dia. Além disso, a gente vai ter a outra agregação, o clopidogrel. Mas qual dose usa? 300, 600, 75? Fica muita dúvida nisso, né? Então depende, isso é uma pegadinha até. Trombólise. Se a gente for fazer trombólise, ele é o segundo antiagregante, vai ter que ser o clopidogrel, não pode ser outro. A gente vai usar um ataque de 300mg. Se maior de 75 anos, não tem ataque. A dose é de 75mg. Olha como é que é difícil a medicina, né? Se maior que 75 anos, 75mg. Muito fácil. Angioplastia. Se a gente for mandar ele pro balão, para angioplastia, 300 a 600mg, independente da idade. E a manutenção de 75mg por dia. Os outros antiagregantes, a gente tem o ticagrelor, o prasugrel, que são mais novos, né? A gente vai ter o ataque de 180 e a manutenção de 90 a cada 12 horas. Do prasugrel, a gente tem que ter uma anatomia coronariana conhecida, contraindicação AVC, o ataque isquêmico transitório prévio, o ataque de 60mg e a manutenção de 10mg por dia. Vamos anticoagular. A gente tem 2 tipos de anticoagulação, né? A heparina não fracionada,
e a heparina de baixo peso molecular. A não fracionada a gente vai usar se a gente for fazer um CAT rápido. Se tiver um CAT no momento ali, faz a não fracionada. Então, se for preferencial no caso de angioplastia. Então vai ser infundida na sala de hemodinâmica, geralmente é o setor de hemodinâmica que já faz isso, né? E aí vai fazer a trombólise de 60 também, por quilo. E a heparina de baixo peso molecular, na angioplastia a gente faz 0,5 mg e na trombólise a gente faz 30 mg. Lembrando que é menor de 75 anos essa dose, a outra dose para maior de 75 anos. A angioplastia suspende a heparina terapêutica, a gente vai manter a heparina só de controle, não mais terapêutica, não mais com um ataque tão grande. Inibidor da GP2B3A. Isso é responsabilidade da hemodinâmica. Fica lá no bolso da hemodinâmica esse medicamento. Não é para quem está dando plantão no PS dar esse medicamento. Então, só vai usar se tiver alta carga trombótica, um fluxo lento após a angioplastia, um baixo risco de sangramento, mas isso é a critério da hemodinâmica. E o oxigênio, Gustavo? Quando que eu vou usar? O oxigênio não usa para todo mundo, só se a saturação estiver abaixo de 90%. Por quê? Porque aumenta muito o risco de reinfarto e arritmias, então a gente não pode elevar muito a saturação desse nosso paciente. A dor, como que a gente vai manejar essa dor? Primeira linha é nitrato, é uma dor isquêmica, tem congestão, pode ter hipertensão. Só tomar cuidado com hipotensão, com brádio ou taquicardia e o uso de inibidor de fosfodiesterase. Por quê? Porque o nitrato é um vasodilatador. Se a gente tem uma hipotensão, vasodilata, a pressão cai mais. O inibidor da fosfodiesterase, ele também é um vasodilatador. Se a gente dá 2 vasodilatadores, ele pode cair essa pressão também. Não prescrever também nitrato para IM de ventrículo direito. Por quê? Ventrículo direito, ele trabalha com volume. Se a gente vasodilata, a gente diminui o volume, a gente corre o risco dele entrar em mais isquemia ainda. Então, toda vez que tiver um IM de ventrículo direito, sempre dá volume e evitar usar nitrato. A morfina, não é para usar morfina para todo mundo. Não usa aquele Monabich, né? Primeiro a gente usa o nitrato, depois a morfina. Se não melhorar com o nitrato, a gente usa a morfina. Mas o melhor tratamento para angina é a reperfusão. É o que vai tratar realmente essa angina. Beta-bloqueadores. A gente vai entrar nas primeiras 24 horas. O paciente não pode ter sinal de insuficiência cardíaca ou baixo débito. Preferencial por via oral, porque tem baixo risco cardiogênico. E quais são as contraindicações? É meio óbvio, né? Vai dar um beta-bloqueador, vai desacelerar a frequência cardíaca. Então, a frequência cardíaca menor que 60, uma pressão menor que 100, um bloqueio atrioventricular de segundo grau ou BAVT. E é cobrar. Sempre tentar entrar nas primeiras 24 horas com a PA estável, iniciar em baixa dose, considerar para todos os pacientes e sempre optar por usar o IECA e depois o BRA. Só se for intolerável ao IECA, a gente usa o BRA. As estatinas, entrar também o quanto antes, solicitar um perfil lipídico nas primeiras 24 horas e iniciar na internação. Lembrando que o paciente que infartou ele é de muito alto risco, então a gente vai ter que entrar com uma estatina de alta potência. É isso, gente. Muito obrigado. Qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente. E aí, gostou do conteúdo? Então clica no primeiro link da nossa descrição, que lá vai ter um e-book com conteúdo bem comprimido para você.